Alerta de spoiler. Hoje vamos falar sobre os filmes O Poço e O Poço 2. Então já pega a pipoca e vamos nessa. A primeira coisa que tem que entender é que não é um filme para se ver pensando na história ou pensando em lógica. A não ser que você goste desse tipo de filme onde o final não é muito explicado, onde de fato não tem uma conclusão ou sequer explica o motivo anterior ao filme para chegar até aquela determinada coisa e você, no caso, tire as suas conclusões, você interprete da maneira que você quiser e aquilo ali fica de fato em aberto. Mas, de fato, nem pensando muito assim é possível ver lógica nesse filme. Os filmes parecem mais assim para fazer uma analogia a uma crítica social e não simplesmente uma história que tem começo, meio e fim e tudo tem uma lógica bonita. Até porque muita coisa ali não faz sentido. Por exemplo, a parte básica ali, que é o elevador, né? Se você parar para pensar que o elevador ele se mexe sem ter uma corrente, sem ter uma corda, e por mais que você pense ali, mas é um filme de ficção científica, ainda assim existe alguns agravantes no qual assim não tem como se definir o que de fato está acontecendo, o que de fato justifique qual é aquele final. É, é meio interpretativo, deixa para você, mas assim a ideia principal do filme ali é mostrar essa crítica social. E, por exemplo, no final agora desse novo filme, que é o Poço 2, é, é mostrado, por exemplo, uma gravidade zero ali no poço, onde a equipe vai lá fazer a limpeza, retirar as pessoas para mudar de lugar. E pronto, assim, é impossível simular uma gravidade zero na Terra daquela forma, de um poço com 300 andares. E assim como também a única forma assim de tentar fazer isso seria jogar esse prédio, vamos dizer assim, lá do espaço, ele caindo até a Terra, assim você teria a simulação de gravidade zero. Mas pronto, como eu falei, não é um filme para você tentar entender uma lógica, é só mesmo a representatividade, a analogia, para trazer uma crítica ali por trás, para fazer as pessoas pensarem um pouco. Sobre os filmes, além assim de destacar essa parte do comportamento humano, parece que ele traz muito à tona, no primeiro filme, a ideia do capitalismo, a ideia das pessoas não se importarem muito com as outras, de pensar no próprio bem, de prosperar e de conseguir mais. Ela tendo o direito, o mérito de estar numa classe mais acima, então ela poderia comer o que ela quisesse, uma vez que já está lá em cima. E já o segundo filme parece que quer mais destacar a parte do socialismo, onde as pessoas começam a tentar se organizar, a tentar fazer chegar a outra, e começa a surgir muitas regras, começa a surgir o autoritarismo. E de fato aqui destaco que assim, ambas as posições não são necessariamente ruins ou boas o suficiente. Então, ambas têm as suas qualidades, ambas têm seus problemas. O capitalismo diz que se você prosperar, se você trabalhar, se você conseguir conquistar alguma coisa, aquilo é seu por direito, e o socialismo tenta indicar que as pessoas têm que ter direitos iguais, têm que ter acesso às mesmas fontes de tudo, a comida, a bens, mas ambos os sistemas têm muitas coisas ruins por trás. Por exemplo, o capitalismo, ok, você pode trabalhar e chegar a algo, se conquistar alguma coisa, mas como é que, por exemplo, você vai montar uma empresa de mercado se vem uma gigante, você não tem como competir peso, vem uma empresa muito maior e pronto, te engole. Assim como o socialismo tem também as suas inúmeras parcelas de culpa que não tem como fazer daquela maneira acontecer, o ser humano não deixaria acontecer daquela maneira, sempre vai ter necessidade de alguém liderar, apesar de que a ideia é que o povo lidere. Então, o grande X da questão aqui é o comportamento humano e seus instintos, o instinto de sobrevivência, a soberba, a necessidade que tem de se alimentar, de se manter vivo. Então, ali, as plataformas, cada andar ali representa um nível social, com a ideia que se todos comessem apenas o necessário, haveria, de fato, comida para todo mundo. E é uma crítica à falha da distribuição de recursos no mundo. Ou seja, quem está em cima tem acesso a muita coisa porque, enfim, tem dinheiro para isso, tem recurso para isso, então ele consegue comprar ilhas, consegue comprar mansões, consegue comprar carros, e quem está nas classes mais inferiores, pá, é difícil até conseguir uma moradia, é difícil conseguir alimentos, então leva um pouco dessa crítica aí.
Então, já entrando ali no primeiro filme, que mostra que a classe de cima, ela tem uma soberba por quem está embaixo, se acha melhor, porque tem direito, porque já está ali em cima, porque deu a sorte de estar ali em cima, e não pensa no de baixo. Às vezes, pelo contrário, mostra que a superioridade, não quer falar com o de baixo, urina na comida quando está a descer, cospe na comida, desordena, mexe. Então tem aquela coisa de olhar por cima, de se sentir maior. Só que isso não é necessariamente o problema da classe, porque em 30 dias as ordens são aleatórias e passam a mudar, e a pessoa pode vir em qualquer posição ali no poço, e se a pessoa que estava lá embaixo de repente aparece lá em cima, ela também age da mesma maneira, por mais que ela já tenha sofrido na pele o que é estar lá embaixo, mas ela também não pensa no outro. Às vezes justificando que quando estava lá embaixo ninguém pensou nela, porque ela vai pensar nos outros agora, e acaba que a sociedade funciona dessa maneira também. Então a gente acompanha muito o sofrimento de quem está lá embaixo, do instinto de sobrevivência, às vezes aflora um lado ruim para algumas pessoas, e às vezes a necessidade faz a cometer devido às atrocidades, o canibalismo. Isso seja com a pessoa que está ali do seu lado, a pessoa que conviveu com você em outros andares, ou simplesmente pegando o poço e descendo e atacando as pessoas que estão mais embaixo. Mas isso também faz uma outra analogia, que é as pessoas com menos recursos, ela tendem, por exemplo, a cometer roubos, a cometer furtos, as pessoas também estão embaixo. Por exemplo, você vê uma situação num ponto de ônibus, onde uma pessoa está com um celular ali parcelado em 10 vezes, vem uma moto e rouba aquele celular e a pessoa fica com aquela dívida. E você parar para pensar, poxa, por que pegar num ponto de ônibus ou indo trabalhar com uma marmita dentro da bolsa e vai roubar a bolsa porque tinha um celular dentro? E por que então não roubar um banco, roubar uma classe de cima, roubar alguém com dinheiro, que de fato, se você pegar o celular não vai fazer diferença nenhuma, vai poder comprar 30 mil celulares no dia seguinte. Então o poço também mostra alguma coisa em relação a isso, que é a dificuldade de acesso também a quem está em cima. Então você atacar quem está embaixo é mais fácil. Por quê? Numa situação real, por exemplo, você atacar um banco, a quantidade de seguranças que tem, de câmera, estrutura que tem para que não aconteça aquilo. Ou mesmo que você vá, alguém vai atacar alguém de classe média. Por exemplo, alguém furta alguém de uma classe acima e essa pessoa é mais letrada, se veste melhor, tem uma aparência melhor, e então as pessoas tendem a crer um pouco mais dela. Então ela pode ir, por exemplo, numa padaria que estava do lado onde aconteceu o incidente e pedir a câmera para o padeiro ali, poxa, pode me fornecer as imagens, eu vou levar a polícia, e a polícia vai ouvir aquilo de uma maneira, o padeiro vai ceder aquilo também, e de repente você vê uma pessoa não tão bem letrada, não tão bem vestida, e, poxa, você tem como ver ali a câmera, eu fui roubado aqui, e de repente isso aí é com o pessoal de TI, não sei o quê, e assim como a polícia também, esse caso aí acontece 50 por dia, eu vou fazer o quê? Vou investigar a fundo. Então você vê que existe essa diferenciação e isso é visto ali também. Assim, a forma de subir é muito difícil, é só se alguém de cima te ajudar, te jogar uma corda, ou te puxar. Fora isso, não tem como você subir. E esse também é um outro lado que mostra e é evidenciado. Por exemplo, no primeiro tem uma situação em que um homem tenta subir um andar, aí pede ajuda de cima e utiliza até o recurso da igreja, de Deus, isso também faz ainda uma alusão aí ao que acontece na realidade, as pessoas usarem a imagem de Deus, a imagem de religião para tentar subir, para tentar alguma coisa, e até o de cima pergunta, mas qual é o seu Deus? Ele é o mesmo que o seu, não sabe nem qual era o Deus do outro, mas tenta de alguma forma ele ludibriar para conseguir subir. E o de cima, então tá, joga a corda, aí ele vai, joga a corda, e quando tá subindo ele vai e derruba o outro. Então, mostra também essa alusão de que para você subir, você depende também da pessoa de cima. E é o que eu costumo dizer muito: para se ter dinheiro, precisa de ter dinheiro. Então, por exemplo, é muito fácil você ser rico na vida, é só você ter 1 milhão na conta que você vai ficar rico. Por exemplo, eu vou montar uma cafeteria, vou ter dinheiro. Ok, mas para se montar uma cafeteria, precisa de dinheiro. Você vai precisar fazer uma obra, você vai precisar comprar equipamento, você vai precisar comprar mesa, balcão, você vai precisar comprar os produtos iniciais. Então, ou se você tem pouco recurso, você vai precisar de alguém que entre com o capital e você entre com as ideias, com o trabalho, não sei o quê, ou então você não vai ter como montar, nem os bancos vão te querer te fornecer algo se você chegar, eu quero
montar uma loja, eu preciso de empréstimo. Mas qual a sua experiência com loja? Você já teve? Então, o banco também não vai querer te ceder esse dinheiro. Ou seja, então, de fato, que para você subir, você acaba precisando das pessoas de cima. E o acesso às pessoas de cima, querendo fazer você subir, é muito difícil. É mais dessa coisa de te olhar por cima, de ter a soberba. Já entrando agora, finalmente, no segundo filme, que toca mais no lado do poço agora, já começar a se organizar, começar a tentar fazer com que a comida chegue a todo mundo, as pessoas começarem a trabalhar em prol uma das outras, só que nisso vai surgindo algumas lideranças e acaba formando o que a gente considera como ditadura socialista, que é, de fato, a gente pode dizer que não funciona, é o socialismo utópico. A ideia inicial é de que todos estão no poder, todos podem tomar a decisão, só que naturalmente lideranças vão surgindo. Quando você separa em pessoas e grupos, as características de cada pessoa, as skills de cada pessoa, elas vão aflorando ali. Então, a pessoa que é mais líder começa a tomar mais à frente, a gerenciar. A pessoa que tem mais lábia, que gosta de falar, tem um dono fala, começa já a usar as palavras ali para expressar ideias. Aquele que gosta de trabalhar mais quieto começa a ser muito produtivo. Então, assim, as características do grupo vão se destacando para formar um elo forte. Só que um líder surge. E aí que está o problema do socialismo. Porque esse líder começa a agir em prol dos outros e essas pessoas acham que o líder tem poder para falar por elas porque segue a mesma ideologia, sendo que é uma pessoa, ela é falha, ela também tem as ambições dela, também tem o querer, também tem a questão de gostar do bem-estar, de si próprio, e pronto. Então, só que as pessoas passam a defender essa pessoa e dar a palavra a ela de uma forma que é unhas e dente. E com a velha justificativa de que aquele líder está agindo em prol de todo mundo, que ele representa a voz de todo mundo. E essa pessoa que assume como líder acaba criando leis muito restritivas para que aquele sistema funcione, para que todo mundo seja beneficiado, e essas leis são muito severas, e de fato se torna uma ditadura altamente punitiva, muitas vezes sanguinárias com quem é contra, ao ponto de algumas pessoas quererem fugir daquele sistema, ou muitas vezes serem assassinadas por ir contra, por falar contra. E isso a gente consegue evidenciar, por exemplo, lá dentro do poço. Existe uma regra criada por esse sistema que é: se alguém cometer algum delito, 2 andares acima precisam descer para punir essa pessoa que cometeu esse tal delito. Sendo que ali na história a personagem principal estava 3 andares acima e decidiu descer junto para ajudar a punir aquela pessoa que não cumpriu a regra. Ou seja, na teoria, ela está ajudando o sistema, são mais pessoas para combater aquela pessoa que cometeu o delito. Entretanto, ela quebra a regra que só 2 pessoas podiam descer. E aí o sistema se mostra muito duro. Olha, a lei existe, a regra é essa, você descumpriu a regra, mas foi para ajudar, foi. A regra é essa, pronto, acabou. Punição para ela, perdeu um braço. E para a pessoa que estava com ela no mesmo andar, ela já tinha sofrido a punição de perder um braço, a punição foi a morte. Então você vê como é um sistema altamente punitivo. Por mais que a regra fosse boba, não interferir em nada, o sistema continuaria funcionando, mas não se pode ter pontas soltas. Só que aí vem um porém. O ditador, ele pode andar quantos andares ele quiser. Ele, para punir ela, desceu sei lá quantos andares, com um grupo de pessoas, ou seja, o ditador é favorecido, tem uma vida boa, tem uma legião de seguidores no qual também desrespeitam essas mesmas regras, isso acontece muito. O ditador está lá, mas o filho mora nos Estados Unidos e os que estão lá sequer podem sair do país, juntamente com seus seguidores, e estão lá andando, subindo e descendo de andar, e as pessoas, por idolatrarem ele, chamarem ele de Messias, de ungido, terem esse respeito. Se ele falar para o de cima, olha, eu quero subir, as pessoas vão ceder. Ah, não, porque ele é o líder, é o que gerencia, então ele tem benefícios. Ele pode ir para o primeiro andar, a hora que ele quiser, comer do bom e do melhor lá e pronto. E dar justificativa, não, mas eu sou o regulador, isso aqui era para não sei o quê. Então você vê a figura onipotente de um ser surgindo e criando a ditadura. E ele acaba sendo idolatrado, por mais bárbaro que pareça, porque
vende aquela ideia de ser justo e está tentando aplicar a justiça para todo mundo, a igualdade para todo mundo. Então a ideia dos filmes é mostrar esse lado humano, mostrar um pouco que, dependente do sistema, a humanidade segue essa tendência, que a ambição do homem é muito forte, não pensa muitas das vezes na necessidade do outro, e é assim que vivemos, e é assim que chegamos até aqui, mas esperamos crescer melhor como humanidade, como sociedade, para um futuro mais próspero para todos. Bom, fico por aqui, muito obrigado. Tchau, tchau.